Fala galera, beleza? Eu me chamo Cleber Martins e no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre probe flutuante e probe fixo. Posso utilizar esse sensor como probe flutuante? Sim, eu posso. Quando que eu devo, quando eu não devo usar? Sobre isso que a gente vai estar batendo papo e vou estar mostrando também como faz essa aplicação na controladora do LCS Expert, tá? Vou estar falando um pouquinho sobre outras coisas também. Kleber, por que eu não coloco essa garrinha aterrada no meu spindle e uso isso aqui sem garrinha para não fazer esse furo? Vamos conversar também sobre os perigos de se fazer isso, beleza? Então bora lá. Primeira coisa, posso utilizar o probe fixo como probe flutuante? A resposta clara e óbvia, sim, você pode usar. Por que as pessoas não usam? Olha o tamanho desse probe e olha o tamanho deste probe. A maioria das máquinas, né, ela tem uma área útil, um vão de usinagem pequeno, tá? Vamos supor que a maioria das máquinas tem um vão desse tamanho aqui, ó. Aqui deve ter mais ou menos uns 14, 15 centímetros, tá bom? Esse é o vão de usinagem da maioria das máquinas, tá? A minha máquina tem bem mais que isso, ó. Deixa eu colocar aqui para cima. E a fresa, ela sobe bem mais aqui também nessa minha máquina. Só que não é costume as empresas fazerem máquinas desse tipo. Imagina que eu vou colocar um material aqui em cima e ainda eu vou colocar esse probe e aí depois a ferramenta tem que vir ainda por cima e fazer o toque. Então, por isso que não se usa, porque esse sensor, ele é muito grande, né, para a maioria das máquinas. Muitas máquinas vão servir, vão funcionar e é um puta adianto utilizar esse sensor. E você pode sim utilizar essa mesma peça, esse mesmo probe, como probe fixo e como probe flutuante. Vou estar mostrando para vocês no vídeo de hoje, né, como que a gente faz isso, como que a gente calibra certinho, tá? Não é simplesmente, esse aqui você tira a medida medindo. Tira a medida medindo é bom, né? Você tira a altura dele, né, o offset, com o paquímetro. Esse daqui, se você fizer exatamente isso, você vai pegar uma medida errada e sempre que você zerar usando ele, vai dar diferença, tá? Porque a medida que a gente precisa considerar, nesse caso de sensor, é a medida de acionamento, não é a medida da peça, tá bom? Porque o acionamento está um pouquinho mais para baixo do que a superfície, tá bom? Vamos lá. Kleber, por que eu não posso, né, colocar esse fiozinho da garrinha diretamente aterrado aqui na minha máquina? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Aterrado na minha máquina, ó. Ó, conectei aqui, ó, vamos ver se conectou em algum lugar. Ó, beleza, conectou em algum lugar da carcaça aqui, né? Mas não vou colocar aqui, né? Vou colocar em alguma peça da máquina e depois eu só venho com essa bolotinha aqui para baixo, ó, e pum, coloco aqui e minha máquina sempre vai referenciar. Vamos ver o que acontece? Nesse caso da máquina, tá? Deixa eu colocar meu probe fixo aqui, ó. Nesse caso, o que acontece? Vamos trazer a máquina um pouquinho mais para cá, que eu quero mostrar na tela da controladora isso que acontece. Ó, vou tentar trazer para ficar bem juntinho. Vamos ver se não vou fazer nenhuma cagada aqui, tá? Beleza, deixa eu colocar vocês aqui no tripé agora. Olha só, na tela da minha controladora, eu vou clicar aqui em I/O e aqui eu tenho os acionamentos, tá? Quando eu encosto essa minha garrinha, ó, no probe flutuante, eu vejo que ela tá ligada no sensor 24. Acho que dá para vocês verem, né? Ó, tá piscando ali, ó, pisca em vermelho quando eu encosto, tá? Se eu colocar aqui na carcaça e colocar a minha bolotinha na carcaça, ela acende, então dá continuidade. E o que acontece se eu colocar aqui na fresa? Deixa eu descer um pouquinho mais, ó, porque parece que não tá dando pra vocês verem, ó. O que acontece? Não acontece nada, tá? Nessa minha máquina. Alguns modelos de máquina têm a carcaça do spindle, tá? Com isolamento da parte que gira, né? Da ponta da ferramenta. São poucos spindles que trabalham dessa forma, tá, galera? Mas alguns spindles acontece isso. Esse daqui ele tem um isolamento permanente, tá? Então você pode girar para qualquer lado, bater aqui, que ele nunca vai dar o contato da carcaça para a ponta da ferramenta. Aqui a gente está falando de um spindle também com troca automática de ferramenta, então ele tem todo um sistema pneumático na parte interna. Mas e se eu fizer isso no meu spindle e ele encontrar o contato, né, ele fechar a continuidade? Quais são os problemas que isso pode acarretar? Primeiro problema é que o conjunto, né, do spindle, né, da carcaça da máquina de forma geral, tá? Eu tô dando exemplo de colocar aqui na frente do spindle, mas tem gente que coloca ali no pórtico, tem gente que coloca na estrutura da máquina, na parte de baixo, tá? A montagem da máquina, ela deveria, né, deveria mais ou menos, né, ser uma coisa contínua. Então o pórtico está ligado nessa parte, que essa parte está ligada aqui nessa do eixo Z, o eixo X está ligado no eixo Y, e a ligação entre essas partes acontece por peças, né, que se movimentam linearmente. Então a junção do eixo X, né, da base da máquina com o eixo Y é através do patins, né? A do eixo Y com o eixo X, através de patins. Do eixo Y com o eixo Z, através do patins, né? Aí tem o fuso de esfera. Do spindle para cá, tem uma série de rolamentos, né? Até que essa parte que está girando se conecte na estrutura da máquina inteira. Então a gente pode perceber que a montagem, ela não é fixa, ela não é soldada. Ela é composta de várias partes que se movimentam. E geralmente, né, nos fusos de esfera, no patins, na guia linear, no rolamento aqui dos mancais do seu próprio spindle,
tem graxa, tem algum tipo de óleo lubrificante, e dependendo da posição, ele pode estar ou não em contato com uma superfície metálica. Então pode ser que eventualmente haja um momento da sua máquina onde mesmo você colocando aqui, ó, e dando continuidade, pode ser que em um determinado momento as peças, né, fiquem completamente lubrificadas, né, com graxa, com óleo, e ela perca esse contato entre a estrutura da sua máquina e a sua ferramenta. Ainda mais se você coloca, né, o ponto de contato longe do spindle, tá? Isso é um problema. O outro problema sério e grave é que muitas máquinas, né, a carcaça dela é aterrada ao terra da rede elétrica, né? E por ser dessa forma, né, a gente aterra todas as peças da máquina. Cabo blindado, o cabo do spindle, o cabo que tem do inversor, ele tem um fio que vai pro aterramento. Então, várias coisas que geram ruído eletromagnético são conectados ao terra da minha rede, ao terra da minha máquina. E a carcaça da máquina também, consequentemente, ela fica aterrada no terra do meu conjunto inteiro, tá? Da minha casa ou da minha empresa, tá? E o spindle em si, né, a carcaça dele, ela é aterrada no terra do spindle, do terra do inversor, tá? Então sempre que eu conecto qualquer tipo de fiação, né, aqui, em qualquer parte da estrutura da máquina, que está ligado ao terra da minha máquina inteira, eu estou suscetível a um problema de ruído ou de interferência eletromagnética. Porque a gente tem que partir do pressuposto que tudo que está ligado ao terra tem uma possível chance de ter algum problema de fuga de corrente, algum problema de corrente eletromagnética gerada, né, pela tensão, né, que passa ali nos fios. O inversor, ele gera uma altíssima frequência que acaba interferindo nas ondas, né, da controladora de modo geral. Muitas pessoas têm problema, né, com a parte de interferência que o próprio ruído, né, do spindle gera. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso pode gerar alguns problemas, né? Vamos supor que o aterramento da sua rede não esteja devidamente funcionando, ou que você simplesmente ainda tenha quebrado aquele pininho do meio, né, que você conecta a sua máquina na tomada. O que vai acontecer? Qualquer ruído eletromagnético que tiver na sua máquina, ele vai para a controladora, porque esse fio da garrinha, ele está ligado na controladora. Então se sua máquina tiver qualquer tipo de fio rompido, uma descarga elétrica no spindle, qualquer tipo de mau contato ou de interferência com a carcaça, você pode queimar seu controlador. Então existem uma série de motivos, tá, da gente não utilizar essa garrinha acoplada a carcaça da máquina ou a carcaça do spindle, tá? Pode dar muito ruim de diversas formas. Também a gente tem que levar em consideração que os ruídos gerados, né, por interferências eletromagnéticas, eles podem dar um falso acionamento do seu probe, tá? Então, a sua máquina está com o inversor ligado, o cabeamento está passando corrente ali, está passando corrente para os motores estarem travados, energizados, né? E essa corrente que está passando pode gerar um ruído eletromagnético e sua controladora pode entender isso como um acionamento, tá? E também ela pode não entender isso como um acionamento, porque igual eu falei no começo do vídeo, a ponta da fresa, até passando por todos os rolamentos e fusos de esfera e guia linear e patins, pode ter um momento que eles estejam com graxa e ele não deu contato. Tá? Então não faz sentido você aterrar o spindle. Kleber, mas eu conheço muita gente que usa e não tem problema. Eu também conheço dezenas de pessoas que usam, tá? E nunca tiveram problemas. Mas a gente tem que sempre deixar claro que esses problemas, eles podem acontecer quando a gente está fazendo esse tipo de ligação. E eu vou estar mostrando para vocês nesse vídeo que não precisa fazer nada disso, porque você pode usar... Por que eu entrei aqui, ó? Porque você pode usar o probe fixo. Agora eu vou tirar vocês daqui, ó. Porque a gente pode utilizar o probe fixo como probe flutuante. Eu posso usar essa peça como probe flutuante e descartar completamente o uso dessa pecinha aqui, tá bom? Eu mesmo, ó, sempre esqueço de colocar a garrinha e acabo cometendo esse erro, tá? Então eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo como é que a gente faz pra calibrar isso aqui, tá? Não é só medir, igual eu falei no começo do vídeo, vou estar mostrando uma forma bem fácil da gente fazer esse tipo de calibração, fechou? Então vamos lá, vamos descartar isso aqui agora. Na verdade, deixa eu ver. Vamos descartar por enquanto, tá? Galera, uma coisinha legal que eu acabei esquecendo de comentar no vídeo, tá? Que se você quer utilizar um sensor de probe que não usa garrinha, você mesmo pode fazer o seu sensor, tá? Aqui eu fiz um sensorzinho, né? Como se fosse aquele probe fixo,
só que com um botãozinho, aqueles botões de acionamento, mas você pode fazer com diversos tipos de sensores, tá? Eu comprei até um sensor fotoelétrico para fazer um sistema como esse, não fiz ainda, tá? Por preguiça. Mas esse daqui, ele fica muito, muito pequenininho, tá vendo? E aí aqui você não precisa colocar garrinha, né? Porque é um botão, né? E ele tem um polo e o outro polo. E sai os dois aqui, ó. E aí você vai ligar na controladora. Então você não precisa de garrinha nesse caso, porque esse tipo de sensor funciona como se fosse um probe fixo. Então essa é uma alternativa também, né? Para quem quer utilizar um sensor, né, basicamente igual aquele ali, só que você pode fazer se você tiver uma impressora 3D ou você mesmo fazer a usinagem aí na sua casa. O que eu vou ter que fazer primeiro, tá? Primeiro, eu vou ter que zerar a ferramenta aqui em cima. Eu posso colocar qualquer tipo de ferramenta ali, tá? Qualquer ferramenta. Só que eu vou estar falando para minha máquina que esse probe tem uma altura 0, tá? Vocês vão entender, porque ela vai entender o acionamento. Eu quero que ela pegue exatamente o ponto que ele vai acionar. Tá? O ponto que ele aciona não é a medida dele, é um pouquinho mais para baixo. Então eu vou colocar ele aqui em cima. Ó, peraí, vamos colocar ele aqui em cima. Pronto. Vamos supor que eu queira zerar aqui, ó. É uma parte que está mais lisa da minha mesa, tá? Só para eu pegar a referência, tá? Da altura desse probe. Então eu vou colocar ele aqui e eu vou vir com a fresa até essa parte aqui. Só que lembrando que eu vou ter que trocar o sinal dele, tá? Então vamos lá, ó. Primeiro eu vou ter que trocar o sinal do probe fixo, do probe flutuante pelo probe fixo. Deixa eu pegar eles aqui para vocês verem, ó. Quando a gente entra na parte de IOs, eu posso perceber que, ó, esse daqui, ó, o acionamento é na porta 24, ó. Tá vendo? Esse dá na porta 24 e esse outro tá na porta 12. Tá vendo? Um é normal fechado e o outro é normal aberto. Nessa controladora, se eu chamar o probe flutuante e apertar o probe fixo, ela não funciona, ó. Aqui esse aqui é um atalho que eu fiz para chamar o probe flutuante, ó. Apertei, ela tá procurando o sensor. Tá vendo? A máquina tá descendo. Aqui não vai dar para vocês verem ela descendo, tá? Mas ela tá descendo bem devagar. Deixa eu cancelar só para descer um pouquinho mais ela. Pronto, senão ela vai ficar muito alto. Ó, vou chamar novamente aqui o probe flutuante. Ela tá descendo procurando o sensor. Ó, se eu encosto aqui, ó, nada acontece, tá vendo? Ela só vai reconhecer quando eu acionar exatamente a saída de sinal que ela precisa. Aí ela vai zerar, tá bom? Então o que eu preciso fazer? Colocar o probe flutuante no mesmo sinal do probe fixo, né? Como a gente viu, o probe fixo, na minha, né, é o 12. Então eu vou ter que falar que tanto o probe fixo quanto o flutuante são 12. Ó. Então o fixo está na 12, tá certo? Ó. E agora eu vou colocar o probe flutuante na 12 também. Porque o mesmo probe vai acionar os dois sinais, tá? Não tem problema nenhum a gente fazer isso. Ó. Então, ó, pode perceber que agora o flutuante ele é normal aberto. Né? Então está mostrando que ele está acionado, porque esse probe que eu estou usando é normal fechado. Então sempre que eu aperto, ele fica trocando, ó, de um para o outro, tá vendo? O que eu preciso fazer? Eu venho aqui no sinal do probe flutuante e eu coloco na polaridade invertida, tá? Um tem o sinal alto, opa, não é aqui não. Um tem o sinal alto, é aqui, ó. Um tem o sinal alto e o outro tem o sinal baixo. Então, nesse caso, eu vou deixar os dois como P, tá bom? Então, quando eu apertar, ele ativa os dois. Quando eu soltar, ele solta os dois, tá? Tô apertando e soltando esse probe aqui. Esse aqui a gente já não vai mais usar. Beleza? Primeira coisa que eu tenho que fazer é isso. Segunda coisa, eu venho aqui no probe, pego o comando aqui, ó, probe, cadê? Probe. Eu vou falar que a altura dele é 0, tá? Aqui estava a altura de 19.4, que é a altura daquela bolotinha. Eu vou falar que a altura dele é 0 agora. Vamos lá? Ó, vou zerar tudo aqui. 0, 0, ok. Beleza? Agora eu vou com a máquina, né, em cima do meu probe. Deixa eu dar uma pequena ajustada aqui, ó. Beleza. E eu vou chamar, deixa eu descer um pouquinho mais, só para não demorar muito. Eu vou chamar o probe flutuante, tá? Ó, probe flutuante. Pergunta se eu quero. Sim. Ele vai descendo até tocar em cima. Ó, tocou. Nesse meu caso dá para fazer duas compensações. Então ele pegou a altura de acionamento, tá? Eu vou tirar o probe daqui, eu vou colocar para o lado e eu vou pedir para a máquina ir para o Z0. Ó, go to 0, Z0. Tá? Então essa é a altura de acionamento do probe, que geralmente é diferente da altura do probe em si. Tá? Então agora eu tenho a altura do acionamento com relação à minha mesa. Então agora eu preciso só pegar essa altura. Pô, Kleber, você falou que era fácil. É super fácil. O que eu vou fazer agora? Eu vou descendo a máquina até ela tocar aqui em cima. Como que eu gosto de fazer esse referenciamento? Tá? Eu vou descer aqui de forma um pouco mais rápida. Ah tá, vale lembrar, deixa eu voltar para a posição Z0. Ó. Ó, então a posição do toque,
né, que é a posição aqui do acionamento, ela marcou como zerada aqui em cima, tá vendo? Ó, no eixo Z, tá zerado. Então sempre que eu descer, ela vai dar um valor negativo. Eu vou pegar esse valor e jogar ele dentro do campo do probe flutuante, tá? Então eu vou descendo aqui, ó. Opa, quase que eu esmaguei. Eu vou descendo aqui, ó. Quando chegar próximo, agora eu vou ter que colocar vocês aqui no tripé para mostrar o truque sensacional de quem não tem probe. Que muitos de vocês fazem isso, né? Papelzinho, tá, galera? Papelzinho e o MPG. Então aqui, ó, vamos colocar no eixo Z e vou descendo. Aqui não tem segredo algum. Ó, eu gosto de fazer o papelzinho, ó, eu vou indo para frente e para trás e vou descendo. Quando o papelzinho der a levantada, significa que está zerado. Ó, vou para frente e para trás e vou descendo, ó. Ó, quando o papelzinho levantar, fizer uma barriguinha aqui, é que ele chegou em cima do papel. Opa, vou sair, ó, vou voltar um pouquinho, ó, só para vocês verem, ó, o momento exato, ó. Vou descendo, ó, ele vai levantar. Opa, esse é o ponto, tá? O papel ele ainda sai, só que ele sai com mais dificuldade. Tá vendo? Esse é o ponto que eu acho que é o zero, tá? E esse papel sulfite, uma folha sulfite, ela tem por volta de 1/10, tá? De espessura. Então, dá pra gente considerar que é o zero, beleza? Então, ó o valor. 59,038. Então, essa é a altura, né, da base do probe até a parte do acionamento dele. 59, dá pra gente entrar aqui no valor, vai ficar aqui na tela, ó. Então eu venho aqui no probe, vamos sair que deu um bug na tela, ó. Vou de novo, probe, e agora aqui na altura, eu vou colocar exatamente esse valor, só que positivo. Ó, vou clicar aqui, 59,038, beleza? Eu vou dar Enter, eu vou subir, né, agora. Deixa eu tirar minha ferramenta dessa posição. E vamos fazer o probe para confirmar que deu certo. Tá, vamos descer mais um pouquinho, só para não demorar. Beleza, ó, tá longe ainda. Vou chamar o probe flutuante. Deixa eu ver se eu marquei certo. Marquei, né? 59,083. Probe flutuante, tá embaixo do sensor? Sim. Ó, tocou, saiu. Vou chamar a máquina para ir para o Z0. Go to Z. Z0. Tchan, 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 tchan. Maravilhoso. Tá? Então agora eu vou usar esse probe como probe flutuante e como probe fixo. Kleber, quero usar como probe. Estou usando como probe flutuante. Acabei de fazer o zeramento aqui, ó. Zerei como probe flutuante. Troquei de ferramenta. Tá? Fiz um vídeo para os membros agora sobre isso. Posso voltar, né? Quando eu quero fazer compensação de várias ferramentas, né? Fiz o zeramento aqui, vou fazer meu probe fixo. Aqui eu já tenho até um atalho para fazer o probe fixo, ó. Cassete. Minha máquina vai até o probe fixo e faz a compensação da altura de ferramenta, da ferramenta antiga, da ferramenta nova, tudo isso de forma automática. E agora, utilizando o mesmo sensor. O mesmo probe é probe fixo e probe flutuante. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Sabia dessas possibilidades? Sabia dos problemas de você colocar a garrinha do probe diretamente na carcaça da máquina? Se você curtiu esse vídeo, gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, qualquer dúvida, sugestão ou crítica, o comentário é o campo pra gente bater esse papo. No vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e se vê na próxima. Até mais.